Você sabe o quanto você deve cobrar pelos seus trabalhos? Já te passou na cabeça como você faz esses cálculos? Bem, os meus alunos e inscritos do canal me perguntam todo o tempo quanto eles devem cobrar pelos seus serviços. E pensando nisso, eu resolvi trazer o meu passo a passo que eu desenvolvi durante todos esses anos que eu trabalho no mundo do audiovisual para ajudar você a saber precificar o seu serviço e também quando você vai identificar que o seu serviço está muito barato, que você deve fazer um reajuste de valor ou que o seu trabalho está muito caro, que você deve fazer um reajuste para menos. Eu vou esclarecer tudo isso hoje neste vídeo aqui. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e é isso mesmo, vou te ajudar a precificar os seus serviços. Já vou adiantar para você que esse assunto não é nada fácil, assim como você, eu passei diversas horas procurando na internet, vendo ajudas, buscando ajudas até de gringos para saber como eu deveria precificar os meus projetos para que eu não cobrasse nem demais e também não muito barato, e para que eu pudesse manter uma quantidade de cliente estável todos os meses, porque não tem nada pior do que você ter que procurar um cliente novo todo mês. E como eu já expliquei, eu desenvolvi uma técnica, um método que eu sigo, um passo a passo ali bem básico, para que eu consiga cobrar um valor justo ou até mesmo descobrir qual é o valor que o meu cliente realmente tem ali na cabeça dele, porque todo mundo tem um valor em mente de quanto ele quer investir, e às vezes esse valor ele é maior do que você imaginava, do que você iria cobrar, e aí você consegue ou ganhar a mais nesse projeto, ou até mesmo identificar o quanto esse tipo de cliente está querendo pagar pelos seus serviços. E para isso eu dividi em algumas categorias que eu vou estar explicando para você durante o decorrer desse vídeo. Então eu já peço para que você pegue um papel, uma caneta, já vai anotando tudo, porque é uma regra que você vai poder seguir para o resto das suas vidas aí, enquanto você trabalhar com prestação de serviço. E já aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal, ajudar a gente aí a crescer cada vez mais, e compartilha esse vídeo, porque esse vídeo aqui ele é bem neutro, né? Ele vai ajudar qualquer pessoa que queira aprender a precificar os seus serviços. Eu consegui basicamente criar uma técnica que realmente vai te ajudar a precificar qualquer tipo de trabalho, mas aqui especificamente quem trabalha com audiovisual. A primeira categoria que nós iremos entrar é o tempo de experiência e também os equipamentos que você tem. Quando eu digo tempo de experiência, não quer dizer que você tem que ter anos de experiência. Tempo é o tempo em que você dedicou, investiu para aprender algo. Por exemplo, diversas vezes eu encontrei pessoas que eu precisei contratar para fazer uma prestação de serviço para mim, no qual eles diziam ter 3 anos de experiência, 5, 10 anos de experiência, e essas pessoas acabaram me desapontando bastante, porque elas entregaram um serviço de qualidade inferior ao que eu entrego, sendo que eu tenho menos tempo de experiência em decorrer de anos do que essas pessoas. Mas em tempo de experiência em que eu dediquei lá todos os dias para aprender, praticar, eu tenho muito mais tempo de experiência do que eles. Então você que está começando há 1 mês, 2 meses, se você dedicou todos os dias para estudar, praticar, evoluir de um projeto ao outro, aprender com os seus erros, você provavelmente tem mais tempo de experiência do que uma pessoa que começou a fazer isso como hobby nos finais de semana e está fazendo há 1 ou 2 anos. Você entende que quanto mais você dedicar ali para uma carreira, uma área, mais experiência você tem. E com isso você vai ter o quê? Qualidade no material que você vai entregar, resultado também, né, por conta de toda essa experiência. E no quesito equipamento, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma câmera que custa 50 mil reais. Se eu for fazer um projeto, provavelmente eu vou pegar projetos que exijam que eu tenha um equipamento de 50 mil reais, que é uma Sony A7S III com uma lente muito boa, uma 24-70 da Sigma. Então, dependendo, de acordo com o equipamento que você tem, obviamente a gente vai ter que acrescentar isso na hora de fazer a precificação. E eu vou te mostrar como você faz isso já já. Calma, relaxa aqui. Primeiro eu quero que você entenda como você vai fazer todo esse cálculo para poder chegar nos valores para você poder cobrar. Tá bom? Então não adianta eu já ir lá falar para você, faz isso, multiplica por isso, porque eu assisti muitos vídeos que eles faziam isso e eu não entendia como que eu conseguiria assimilar com o meu, porque eles são profissionais que já estão há 10 anos, 5 anos no mercado, ou que tem um tempo de experiência real, há de muito mais tempo do que eu. Então como eu poderia cobrar um valor similar do que eles estão cobrando? E quando você entender o seu tempo de experiência, que é o que você consegue entregar de resultado, com o tempo que você investiu dedicando para estudar e
e praticar. Estudar é uma coisa, praticar é outra. Você aprende praticando sobre um assunto, você vai entender que aí sim você teve uma experiência, tempo de experiência. E o equipamento também. Não importa se você está começando com um celular, um gimbal bem básico, não importa. O que você consegue fazer, entregar de resultado com a experiência que você tem, é o que vai determinar na hora de fazer a cobrança, tá bom? Mas também o equipamento ele vai influenciar, querendo ou não. Se você vem com equipamento monstruoso, toda aquela preparação, luz também, você tem um investimento bem alto com iluminação, obviamente que você vai poder, além de trazer um resultado melhor, cobrar mais por aquilo. Tá bom? E eu vou te explicar como você vai fazer isso no decorrer do vídeo, então vai anotando aí. Nós entramos nesse assunto que é a qualidade, né? Com relação ao tempo de experiência e o material que você tem, o equipamento, você vai trazer um certo tipo de qualidade para os projetos. Por exemplo, se tem um cliente que exija, né, ou precise que você grave em 4K 10 bits e a sua câmera não grave, então você sabe que esse tipo de serviço, ou você vai ter que alugar o equipamento, ou você não pode aceitar esse tipo de serviço porque ele tem requisitos mínimos para você poder executar. Ou você precisa de uma Blackmagic para gravar em RAW, você precisa de um Atomos Ninja 5 para poder gravar em ProRes. Então, muitos clientes não precisam disso e dependendo do segmento que você vai atuar, que é a nossa terceira categoria que nós iremos abordar, região e segmentação. Dependendo da região em que você se encontra, se você mora numa metrópole ou você mora mais afastado no interior, você vai ter que cobrar um valor X por aquele serviço. E você vai descobrir qual o valor médio daquela área por aquele serviço, fazendo uma prática muito simples e comum que eu executo aqui também, que é entrar em contato com outras pessoas que atuam naquele segmento, naquela área que você quer atuar e fazer orçamentos com eles. Eles não precisam saber que você é um videomaker, você é um fotógrafo ou que você quer começar. Você vai fazer um orçamento de um projeto que você tem interesse de estar executando para outras pessoas para ter uma noção. E com isso você vai fazer as mesmas perguntas que você se faz. Quanto tempo de experiência você atua? Quanto tempo você já atua na área? Quais equipamentos você utiliza? Não sei o quê. Para descobrir quais equipamentos esse outro competidor está utilizando, quanto tempo de experiência ele tem, a qualidade do material do serviço, né? Então, procure cotações de pessoas que fazem um serviço muito semelhante ao teu, para você saber o quanto hoje eles estão cobrando. Obviamente, isso vai te dar uma base para começar a fazer a sua precificação. Não quer dizer que você encontra um cara que faz um serviço igual ao seu, tá com mais tempo de experiência que você, tem um equipamento melhor, mas você entrega um resultado muito semelhante e você já quer cobrar o que ele cobra. Não, por exemplo, você cotou o mesmo serviço e o cara cobra 1.500 e você tava pensando em cobrar 1.000 ou você tava pensando em cobrar 2.500. Você entendeu que o seu valor estava muito fora? Então é por isso que você faz essa cotação entre 3 a 5 prestadores de serviços similares ao que você executa, para você ter uma média. E também você, nessa cotação, você pode pegar profissionais que já estão vários níveis acima do que você vai atuar, porque assim você tem uma noção de, olha, onde eu posso chegar se eu estiver no auge da minha carreira, porque isso define também o segmento que você quer atuar, tirando, obviamente, de lado ali a questão de eu gostar de um segmento ou outro, tá? Obviamente, eu gosto de alguns segmentos mais do que outros e eu prefiro executar nesses segmentos, porque eles me trazem tanto a questão de ganho monetário com relação àquela questão de satisfação. Tem pessoas que gostam de trabalhar com segmentos que têm uma remuneração muito boa, mas a satisfação deles é menor. E também o contrário acontece. Eles atuaram numa área em que eles têm uma satisfação gigantesca, mas não tem muito retorno monetário. E por isso são aquelas pessoas que eu acredito que vão ficar realmente sofrendo ali com a carreira. Então você tem que pensar muito bem na hora de fazer essa seleção, tá? Isso não é o caso aqui, mas para você ter uma noção de que não dá para cobrar o valor que alguém cobra para fazer um serviço para uma empresa de médio, grande porte, sendo que você vai fazer para o de pequeno porte, entendeu? Isso vai te ajudar a entender muito como que é o mercado, a região que você atua. Beleza? Uma das coisas que é um grande diferencial no que eu faço, tá? É a questão do atendimento e da experiência que você traz para o seu cliente. Essa experiência, ela ocorre em 3 fases. Ela ocorre na fase de contato, ou quando você entra em contato, ou quando esse cliente entra em contato com você, o tratamento que você tem com ele.
porque isso vai ter um grande diferencial. Às vezes eles vão encontrar profissionais que têm um trabalho muito semelhante, mas um cara tem um atendimento muito mais demorado, ele não dá tanta atenção assim para esse cliente, não responde as perguntas no tempo certo, ou demora demais para responder, enquanto você dá um atendimento diferenciado. E isso vai fazer com que ele queira fechar com você, porque ele sabe que a experiência de trabalhar juntamente com você é muito melhor do que a experiência de trabalhar com fulano X, que eles sabem que vão entregar um material, às vezes um pouco melhor do que o seu, mas pela relação do conjunto da obra, né, que é ter o material de qualidade que eles precisam e ter uma experiência muito boa, eles preferem fechar com você. E isso, às vezes, também é um grande diferencial para motivarem eles a pagarem um pouco a mais, porque eles sabem que, no final das contas, você, além de entregar o que eles precisam, ou entregar até mais do que eles precisam, você tem um atendimento excepcional. E uma outra coisa que influencia muito na hora de precificar também. Para quem já está um bom tempo no mercado, eles têm um fator muito crucial, que é o network. Para você que está iniciando, querendo aprender essa questão de precificar o seu serviço, um fator muito grande que você tem que levar em conta é que você não tem o network ainda para suportar o valor que você quer cobrar. Eu vou dar o meu exemplo agora. Eu trabalho para alguns clientes que eu tenho recorrentes, mensais e tudo mais, que são todos na questão comercial. Eu trabalho com empresas de pequeno, médio e grande porte aqui. E por conta de um network que eu fiz com uma empresa de grande porte, eu acabei tendo uma conexão network com outras empresas de médio, de pequeno porte. E por eu ter esse background, né, essa experiência com essa empresa multimilionária, eu consigo ter sim uma vantagem de, olha, eu tenho experiência, eu trabalho para esse tipo de empresa, que com certeza na mente de muitos clientes e muitas pessoas, esses caras devem ser super exigentes e esse cara trabalha com eles o tempo todo. Então ele tem um network, ele tem uma conexão com outras empresas, outros clientes grandes ou de médio porte, conhecidos. Então, com certeza ele faz um serviço muito bom, então vale a pena eu pagar o valor que ele está me cobrando. Então, um fator bem crucial é o network. Então, ele vai te dar um peso na hora de poder cobrar o valor que você precisa cobrar. E agora a gente vai entrar na parte bem interessante, a principal que você está esperando, que é, vamos fazer os cálculos matemáticos para você poder calcular isso daí. Obviamente, isso, como eu disse, vai depender da região, eu não sei de onde você está assistindo, então eu tô falando de uma forma que vai funcionar para você que está no interior do Brasil, numa cidade da capital do Brasil, para você que está em Portugal, para você que está em qualquer lugar do mundo, dessa forma vai funcionar muito bem, independente. É uma coisa bem genérica, mas muito assertiva. Eu utilizo isso e sempre utilizo na hora de repassar as ideias de orçamento para os meus alunos e inscritos no Brasil e também para os meus clientes aqui também. Para você saber o quanto você deve cobrar, primeiro você tem que saber o quanto você quer ganhar no mês. Ah, eu comecei agora, eu não sei o quanto eu quero ganhar. Simples. Quanto você ganha hoje na profissão que você atua? Um salário mínimo no Brasil, no estado de São Paulo, até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado, tá? O nosso querido editor tá no estado de São Paulo, se eu não estiver enganado, ele também é mais ou menos uns R$ 1.530, mais ou menos. Vamos colocar aqui R$ 1.500. Então, para você trabalhar na área de filmmaker, no audiovisual, você tem que ganhar pelo menos o salário mínimo, ou vamos supor que você ganha R$2.000, R$2.500 trabalhando para alguém. Você tem que ganhar pelo menos o que você ganha hoje para poder trabalhar, obviamente, full time, né? Se você estiver fazendo isso nas horas vagas até que você consiga ganhar o que você ganha hoje, é diferente. O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o quanto eu gostaria de ganhar para poder trabalhar full time, ficar full time nisso, não somente part time, então eu coloquei que o meu custo mensal era de 800 euros na época. Para você que não sabe, eu moro na Europa há mais de 7 anos e vai ter um vídeo sobre isso, como que é a vida de filmmaker aqui, como que é realmente ganhar em euro. Acompanha o canal que vai ter, então já aproveita e se inscreve. Então, eu coloquei que eu deveria ganhar 800 euros para pagar as contas do mês e viver só do videomaker. Então, para que eu pudesse cobrar, eu coloquei um valor que fosse ali com base nisso. Então, eu preciso de 800 euros, mas obviamente eu sempre colocava uma meta maior. 800 euros para viver, então colocar que minha meta seja de 1.600. Eu peguei e dividi 1.600 por 160 horas mensais, que são 40 horas semanais. Que é que a gente ganha por semana. Feito isso, você sabe o quanto a sua hora vale. Sabendo o quanto a sua hora vale, você sabe que se você for um projeto onde você vai gastar
em média 8 horas de captura, mais 10 horas, 15 horas de edição, é só você multiplicar esse valor. Então você vai, por exemplo, vamos fazer aqui, eu vou pegar a calculadora aqui. Então, se eu quero ter um salário de 1.600 euros, eu dividi por 160 horas. Então eu tenho que ganhar no mínimo 10 euros a hora. Então você vai fazer em reais e eu faço em euro. Se eu vou para um projeto que eu tenho que trabalhar mais de 5 horas e até 8 horas por dia, porque eu divido isso por 2 períodos. Eu não trabalho por hora. Eu divido meio período e o dia inteiro. Meio período é de 0 até 4 horas por dia e período inteiro é acima de 4 horas até 8 horas. Se eu trabalhar 7 horas, não importa, eu cobro o período inteiro. Se eu trabalhar 6 horas, eu cobro o período inteiro, tá certo? E se você for contratado para trabalhar meio período, mas você tem 4 horas, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar, eu fecho que é um período inteiro, porque eu não posso fazer um outro trabalho naquele dia, eu fico à mercê daquele cliente, entendeu? Então você vai fazer esse cálculo. Vamos colocar que eu fui contratado para trabalhar um dia inteiro para gravar lá vários vídeos e eu tenho que entregar uma quantidade X de material. Essa quantidade X eu calculei com base na minha experiência, tá? Então isso que vai valer. Com base na sua experiência de edição, porque cada pessoa edita com uma velocidade, com base nisso eu vou calcular quantas horas mais ou menos eu vou gastar para editar aquele vídeo e acrescentar 20% a mais. Porque é alguma alteração, alguma coisa, uma margem de erro que a gente tem. Vamos supor que eu vou gastar mais 8 horas, mais a margem de erro que são 2 horas, então 10 horas. Então eu vou pegar e multiplicar o valor que eu ganharia por hora, que são 10 euros, vezes 18 horas, que é 8 horas de gravação e 10 de edição, tá? É um exemplo. Então é 10 vezes 18, 180 euros. Esse é o valor para pagar você a sua hora de serviço, tá? Não é o valor que você vai cobrar ainda. Calma, isso também é uma base. Vai depender do nível, como eu expliquei para você, aonde você se encontra, tá bom? Agora nós vamos falar do valor de equipamento. Como eu disse, o equipamento é importante. Por quê? Se eu fui contratado para fazer um projeto, o meu cliente não quer saber se eu fui roubado no dia anterior, se meu equipamento quebrou na semana, se alguma coisa aconteceu com o equipamento. Ele quer só saber de que eu preciso ir lá e fazer o serviço. Então nós cobramos sempre um aluguel de todo o equipamento que eu tenho. Agora eu peço que você faça uma lista de todos os equipamentos que você tem. Você vai pegar, colocar o nome e o valor de custo de mercado dele. Tá? O quanto ele vale, quanto custa para comprar esse equipamento hoje. Com base nisso, você vai multiplicar, tá, esse valor por 6%. Ou o que você pode fazer, se na sua cidade ou você conhecer uma loja que faça a locação desses equipamentos, você consegue ver o quanto eles estão cobrando para fazer a locação desse equipamento. Vamos supor que você comprou uma ZVE10 e essa câmera, se eu não me engano, tá uns R$5.500, então R$5.500 multiplicados por 6%, nós estamos falando de R$330. Alguns equipamentos você cobra entre 3% a 6%. Nesse caso aqui, eu cobraria 3%, porque senão fica muito caro. Então, 5.500 multiplicado por 3%, ele dá R$165. Por exemplo, o meu equipamento. O meu equipamento é uma Sony A7S III. Normalmente eu utilizo uma 2470, eu tenho outras coisas. Só esse conjunto para funcionar, ele custa aqui na faixa de 4.000 mais 5.300, mas tem o cartão de memória de 160 euros, 5.430 vezes 3%, 162 euros. Eu normalmente não cobro 162 euros pela locação do meu equipamento, eu cobro uma faixa de 150, eu arredondo um pouco para baixo. Eu sei que se eu for só com essa câmera, só com o cartão de memória e essa lente, eu tenho que colocar mais 150, que deu 330. Vou também colocar algum outro equipamento, eu tenho um DJI Mic ali, que é 330 euros, se eu colocar ali 6%, uns 25 euros. E eu vou somando. Então, conforme o trabalho que você for, você vai ter que realmente pensar quais equipamentos você vai ter que levar para executar esse trabalho e colocar na lista. Eu recomendo que você faça essa lista e já deixe os valores tudo ali do lado. E por que é que nós cobramos o valor, né, o aluguel desses equipamentos? Para cobrir, caso um desses equipamentos quebre, você tenha o valor para comprar esse equipamento ou para alugar esse equipamento para conseguir sanar aquele problema de poder gravar o seu vídeo. Então é muito crucial que você acrescente isso também na hora de precificar. Porque se você não fizer, você vai estar perdendo dinheiro, você sempre vai estar só ganhando o que você se pague, não é isso. E calma, que por agora, até o momento nós só cobramos o custo, que é você tá lá e os seus equipamentos estarem lá, e a sua edição. Nós também temos que colocar um valor de
lucro, que ele pode variar de 5 a 20% do valor total. Então, por exemplo, hoje, vamos supor que para eu ali gravar, eu vou cobrar 500 euros. Eu vou pegar aqui e multiplicar esse valor por mais, vamos supor, 20%. Deu 100 reais, então eu tenho que cobrar 600 euros, porque agora eu tenho esses 20%. Mas vamos supor que o cliente falou, cara, tá muito ali em cima, não tem como dar um descontinho. Você vai dar o desconto só em cima do seu lucro. E o seu lucro não pode ser menos do que 5%. Então, se você tiver que dar algum desconto, você vai dar um desconto ali em cima do seu lucro. Então, você tem essa margem de negociação. Por mais que você baixe para 5% só do valor de lucro, você ainda está se pagando, cobrindo o seu custo de você como pessoa que está executando ali e também o seu material. Agora que você já sabe do seu valor, né, que é com relação ao tempo de experiência, os seus equipamentos e a qualidade do que você entrega. Agora que você já sabe a região em que você se encontra, o segmento, você sabe os valores médios que eles cobram por ali. Você também tem um atendimento muito top, você gera uma experiência bacana para o seu cliente, é muito simples de você conseguir precificar os seus valores. Agora a parte mais importante que você provavelmente deve gostar. Quando eu devo aumentar o valor do meu serviço? Porque eu comecei com um valor um pouco mais baixo por conta da minha experiência, por conta de um fator de network, por conta do fator de região. Só que agora eu tenho mais experiência, eu tenho um network legal. Como que eu sei e quando eu sei que eu devo aumentar o valor? Muito simples. Quando você estiver trabalhando demais, quando você vê que você dá um valor e você buca, a pessoa já agenda com você, já faz a reserva ali com você de cara. Então você sabe que você precisa aumentar, porque ficou muito fácil de fechar trabalho. Você deu um valor, ficou fácil de fechar o trabalho, você entregou e a pessoa volta, tá na hora de você aumentar. Uma das coisas que eu recomendo é o quê? Não aumente no cliente que já é recorrente. Você informa que ele, vamos ter alguns reajustes por conta de algumas coisas, mas você faz isso com os clientes novos. Todo cliente novo que vier, você já faz o reajuste. Quanto a mais eu devo cobrar? Você vai fazer ali, quanto a mais você quer ganhar no mês. Vamos supor que você quer ganhar 5 mil reais agora. É simples, você vai fazer 5 mil reais divididos por 160 horas, que dá 31 reais por hora. Então, multiplicado, vamos supor, você vai gastar um dia, que são 8 horas, mais 20 horas de edição. São 28 horas. Dá 875 reais. Aí você coloca mais o custo dos seus equipamentos e mais o seu lucro, você vai ter uma média de mais ou menos 1.500 reais. Dessa forma, você consegue saber o quanto você precisa trabalhar. Ah, não, Raí, agora eu quero ganhar 10 mil reais por mês trabalhando as mesmas 160 horas por mês, que são 40 horas por semana. Simples. 10 mil reais aqui, no bolso, dividido por 160 horas, multiplicado pela quantidade de horas. Então, deu 62, tá? O nosso querido editor tá colocando todos esses cálculos aqui pra gente. Então, você agora consegue saber o quanto você deve cobrar. Primeiro você descobre o quanto você quer ganhar de salário. Depois você cobra os valores de locação dos seus próprios equipamentos, para que eles custeiem a aquisição de um novo equipamento, a reposição de quebra de algum equipamento, e também para que você use como garantia, porque nós sabemos que nós podemos ser roubados, podemos sofrer algum acidente, quebrar o equipamento, nós teremos que fazer a aquisição de equipamento novo, então você precisa ter essa reserva. Tudo que você ganha não é seu, tá? É da empresa. Então a empresa às vezes tem um outro custo, a empresa tem custo de software, tem alguma coisa, o investimento precisa ser feito, ele vai ser feito com essa grana de locação e o lucro. O seu salário ele sai do seu custo por hora, tá bom? Eu espero que agora você tenha entendido como você consegue precificar e também quando você deve fazer esses reajustes, tá bom? Mas se ficou qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, vá ali no meu Instagram, manda um direct pra mim ali que eu vou te ajudar a esclarecer ainda mais. E se vocês quiserem muito, a gente pode fazer uma live para esclarecer as suas perguntas ao vivo ali, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.